ser apaixonado, e pra sempre eu vou te amar. Faltando um pouco mais de 1 minuto para o meio-dia em Belo Horizonte, aqui no Rádio Esportes. Chega também o repórter do Seu Nome e Seu Bairro, Thiago Reis, e com ele o time azul, o Cruzeiro. Dali, Thiago. Dali, Milton Naves, show de bola, ouvintes do Rádio Esportes, chegando para falar do Cruzeiro, que pode ter uma semana perfeita, né, Milton? Como destacamos em manchete, o time do Cruzeiro está embalado, vem numa sequência muito positiva, desde aquela derrota no clássico com o América. Depois o Cruzeiro não perdeu mais, teve jogo com o Tombense, empatou, depois a vitória contra o Boa Esporte lá em Varginha, vitória contra o Coimbra, a grande vitória no clássico contra o Atlético. Curioso, né? O filme se repetiu no Rio de Janeiro ontem, né? O time da Série B venceu da Série A, o Vascão da Gama venceu o Flamengo. O Cruzeiro na Série B venceu o Atlético domingo com um bom jogo e animando muito o torcedor do Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro se preparando agora para enfrentar o Pouso Alegre, lembrando que no meio de semana o Cruzeiro venceu o América de Natal por 1-0, avançou a esta terceira fase que você citou ainda há pouco, de olho nesse sorteio para a sequência da Copa do Brasil, é o maior vencedor da competição e além do quesito técnico, tem o lado financeiro, a grana, R$1.700.000 que o Cruzeiro pegou avançando nesta competição. Em manchete, eu dizia da semana perfeita, que começou com a vitória no clássico, passou pela classificação na Copa do Brasil e poderá culminar com uma vitória. O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Pouso Alegre às 11 horas da manhã. Atenção, torcedor do Cruzeiro, em horário diferente. O Pouso Alegre, o Pousão, vai receber o Cruzeiro domingo no sul de Minas às 11 horas da manhã. O técnico Felipe Conceição vai fechar essa preparação para este compromisso no treinamento de hoje à tarde na Toca da Raposa 2 para a sequência deste jogo contra o Pouso Alegre, viajando logo após a atividade e amanhã um treinamento lá em Pouso Alegre já no local do jogo, o Cruzeiro se preparando então para uma semana perfeita, vitória no clássico, classificação na Copa do Brasil e puxar mais 3 pontos no Campeonato Mineiro. Caso isso aconteça, o Cruzeiro vencendo o Pouso Alegre, ele dará um passo muito importante na classificação rumo a este G4, o que não aconteceu no ano passado, o que em certo momento este ano chegou a estar ameaçado, o Cruzeiro estava fora desse G4, agora é o segundo colocado com 17 pontos, se vence o Pouso Alegre, vai a 20 pontos e melhora em muito o seu desempenho, o seu aproveitamento dentro do Campeonato Mineiro e praticamente coloca um pé nessa próxima fase também do Campeonato Estadual com a segunda melhor campanha até aqui, caso vença o Pouso Alegre nesse compromisso de domingo. Repito, o treinamento hoje e na sequência a viagem para o sul de Minas, o Cruzeiro se preparando para este jogo contra o Pouso Alegre. A sequência do Cruzeiro importante, né? Porque daqui a pouco vem mata-mata de Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fecha essa primeira fase do estadual com o Patrocinense em Belo Horizonte e aí, meu amigo, mata-mata de Campeonato Mineiro, Copa do Brasil na sequência e a tão aguardada estreia na Série B para que o Cruzeiro dê adeus de uma vez por todas a esta competição. Esta caminhada começando no final do mês de maio, Cruzeiro então tendo tempo e importantes jogos para se adequar a essa caminhada dentro da Copa do Brasil, do Campeonato Mineiro, para aí sim chegar dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, que é o principal objetivo da temporada. O Cruzeiro não esconde isso já desde o ano passado, está se preparando para esta Série B e se reforçando, viu? Milton, ouvintes, o Cruzeiro confirmou ontem a contratação do atacante colombiano Guzmán, o jogador que estava no Envigado. Ele vai ser o 9º colombiano a vestir a camisa do Cruzeiro. Ele tem 23 anos, joga meio campo, né? Já avançado, ajuda nessa linha ofensiva. O Guzmán chega muito bem referendado. Ontem até o Samuel Venâncio trouxe aqui no programa Bastidores uma fala do Munhoz, aquele atacante
passou pelo Palmeiras, pelo Paulista de Jundiaí. Ele mora em Medellín, a cidade de Envigado, de onde vem o Guzmán, fica bem próxima a Medellín, e traz as melhores referências desse jovem jogador, o Guzmán, de 23 anos. É mais uma esperança internacional, o Cruzeiro mirando esse mercado também sul-americano na tentativa de se reforçar. Repito, Guzmán vem do Envigado, tem apenas 23 anos e é a aposta do Cruzeiro para a sequência, já oficializado. Ele é o 9º reforço do Cruzeiro para esta temporada, o time que vai se encorpando, né, dentro daquilo que pede o Felipe Conceição, buscando peças e também descobrindo bons valores dentro da própria equipe, nas categorias de base. É o caso do zagueiro Everton, fez outro jogo muito firme contra o América de Natal. 12:00 com mais 4 minutos. Milton, ouvintes do Rádio Esportes, um assunto delicado, envolve sempre a questão financeira. Não é segredo para ninguém que o Cruzeiro vem lutando diariamente para colocar as suas contas em dia, mas uma preocupação, né? Ela é sempre latente. A gente fala muito sobre o salário dos jogadores, se tá atrasado, quanto tá, se não tá. Aliás, no Cruzeiro está atrasado sim o salário dos jogadores, mas na grande maioria dos atletas há um certo conforto. Quando esse atraso passa para os funcionários, aqueles do administrativo, limpeza, funcionários mais simples do clube, isso vira uma grande preocupação. Tenho certeza que é uma preocupação sim do presidente Sérgio Santos Rodrigues, da diretoria do Cruzeiro. O Paulo Assis está montando uma comissão dentro do Cruzeiro para estudar essas saídas para pagamento, mas há uma queixa grande dos funcionários do administrativo que não receberam o mês passado. Havia uma promessa de pagamento no dia 10, ela acabou não acontecendo. O Cruzeiro então pagou hoje 50% dos salários destes funcionários do administrativo, restando ainda 50%, e eles ainda têm atraso. O 13º do ano passado não foi pago e também uma parte dos salários de outubro ainda em aberto para estes funcionários. Para aqueles que ganham R$1.200, R$1.300, situação aperta. A gente recebe, né, principalmente nas redes sociais, alguns funcionários nos procuram falando dessa dificuldade, mas procurei o Cruzeiro e pelo que eu pude apurar, a informação é de que o clube deve quitar esses débitos o quanto antes. Há uma previsão, inclusive, de um pagamento já para a próxima semana. Isso, infelizmente, é a realidade hoje, não só do Cruzeiro, mas de quase todas as empresas, né, no Brasil, em meio à pandemia. É bem verdade que a situação do Cruzeiro vem de antes da pandemia, a situação financeira mais delicada, mas acaba se agravando também em função da pandemia. Os funcionários que recebem esses salários menores, né, infinitamente menores, por exemplo, em relação aos jogadores, estão preocupados, muito chateados com a função que entrou uma grana, né? A turma fica pensando, bom, caiu 1.700.000. Isso vai pintar pra gente? Não vai? Fica sempre essa expectativa. Então o Cruzeiro tá trabalhando para colocar essa situação em ordem também para esses funcionários que recebem salários abaixo, né, menores aí do que o departamento de futebol, e é também a intenção do Cruzeiro de resolver esta situação o quanto antes. Aqui, Milton, enquanto, né, Itatiaia, a gente acaba recebendo sim essa procura e a gente tenta informar, e é o que estamos fazendo. O Cruzeiro inclusive relata que é um bloqueio de contas. O Cruzeiro sofre, né? Toda hora é uma ação judicial aqui. Essa semana já relatamos que o Egídio entrou também na justiça, já pedindo valores milionários. Então o Cruzeiro vai tentando. Às vezes tem o dinheiro em caixa, vem um bloqueio, uma ordem judicial bloqueando aquele dinheiro. Teria uma grana para pagar os funcionários, a conta é bloqueada. Então o Cruzeiro vai tentando, em meio a essa situação, colocar a sua vida em dia, mas a situação de alguns funcionários é sim bastante delicada e o clube tem e deve ter essa atenção especial nos próximos dias com estes funcionários. 12:00 com mais 8 minutos. Ô Milton, vamos fazer o seguinte: o torcedor cruzeirense quer saber de possibilidades do que vem pela frente no Campeonato Mineiro pro Cruzeiro, e se vencer o Pouso Alegre, como eu disse, fica numa situação bem confortável para confirmar a sua classificação. Eu falo já já das possibilidades do Cruzeiro para esse compromisso de domingo, na sequência aqui do Rádio Esportes. Agora eu volto com você, show de bola. Legal, Thiago, 12:09 agora em Belo Horizonte.